Abra sua Bíblia aí em Gálatas. Eu quero hoje ministrar essa palavra ao coração da igreja. Temos falado acerca do Espírito Santo nesse mês. Gálatas 5, nós leremos do versículo de número 16 ao 26. Versículo 16 de Gálatas 5 diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso coração. Mais uma vez, Espírito de conhecimento e sabedoria, vem sobre nós, para que possamos ter amplitude do entendimento da Tua Palavra e de forma personalizada manifesta o Teu poder para que possamos praticá-la. Em nome de Jesus de Nazaré, se você crê e concorda, você pode dizer amém. Nós temos falado nesse mês a respeito do relacionamento com o Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu particularmente, eu tenho sido imbuído, eu tenho sido impulsionado. O Espírito Santo de Deus, Ele tem realizado isso comigo. Eu acredito que provavelmente o Espírito de Deus deva estar fazendo isso com algumas pessoas aqui também. Pode ser que você às vezes não entenda muito bem, quando você, na madrugada, no meio da madrugada, acorda, e aí você pensa assim: está acontecendo alguma coisa, eu não consigo dormir. Mas muitas vezes se você parar para ouvir o Espírito Santo, você vai ver que é Ele te chamando, para você ter um tempo a mais com Ele, para você orar, para você clamar. E o Espírito Santo tem feito isso comigo, geralmente ali 4, 5 horas da manhã, aí nós vamos ali até às 6 horas da manhã, quando o Cael acorda e logo eu tenho que levá-lo para o colégio. E no domingo passado nós falamos do propósito do cenáculo, como é importante nós termos esse lugar de intimidade, esse lugar de oração, buscarmos o que a igreja primitiva buscava: a presença e o revestimento de poder do alto, do Espírito Santo. Sem o revestimento do poder do alto, igreja, nós não conseguiremos ir a lugar nenhum, absolutamente nada faremos de relevante no reino de Deus. Tudo que nós fizermos é por meio do poder do Espírito Santo. Mas hoje eu quero trazer uma balança para a igreja. Sabe, uma balança? Porque
nós sim necessitamos de nos mover no poder do Espírito Santo. Nós necessitamos de nos mover nos dons que é do Espírito Santo, que são 9 dons. Mas também nós temos que desenvolver os 9 gomos do fruto do Espírito Santo, guardando o coração para viver na plenitude do Espírito Santo. E uma igreja amadurecida no Espírito é uma igreja que ela não abdica dos dons do Espírito, anda no poder, dá vazão para os dons do Espírito Santo. Todavia, ela também desenvolve os gomos do fruto do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele sempre vai se mover nesse lugar, no lugar de equilíbrio. E aí nós precisamos de fazer então uma pergunta aqui. E qual pergunta? É que se alguém pode de fato se mover em dons espirituais dado pelo Espírito e ter uma inclinação do coração para ser uma pessoa mau caráter, imoral, faccioso, invejoso. Mesmo uma pessoa que se move nos dons, no poder do Espírito Santo, pode ter essa inclinação. E aí não sou eu que vou responder, é o texto bíblico o qual nós fomos expostos, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele mesmo responde, porque ele está dizendo: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A verdade é que se tem uma luta que todos nós enfrentamos, e eu acredito que seja a maior luta que nós enfrentamos, a Bíblia diz de 3 lutas que nós enfrentamos ainda hoje. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra principados e potestades, contra as forças malignas, contra o mundo e contra também a nossa carne. Amada igreja, queira você acreditar ou não, a maior luta que eu e você temos é contra nós mesmos, é contra a nossa carne, e nós devemos nos inclinar às coisas do Espírito. Então a resposta é sim. Uma pessoa, ela pode se mover no poder do Espírito, ela pode sim se mover nos dons do Espírito, e infelizmente é interessante que os dons deveriam ser para promover a glória de Deus e servir uns aos outros. O problema é quando os dons começam a ser utilizados para autopromoção. E quantas pessoas querem usar os dons do Espírito para auto se promover, sendo que Ele que deveria nos conduzir, e não nós usurparmos aquilo que é boa dádiva e dom perfeito que vem do alto e do Pai das luzes. É interessante que há uma palavra testamentada em Romanos 8, versículos 5 e 6, que diz assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada a satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Igreja, as cartas do apóstolo Paulo não foi designada para ímpio e para mundano.
As cartas do apóstolo Paulo foi designada para filhos e filhas, ou seja, essa luta, somente um cristão, um nascido de novo, pode realmente ter. E o fato é que no Espírito eu e você estamos prontos. No Espírito eu e você estamos prontos para orar. No Espírito eu e você estamos prontos para jejuar. Mas cá para nós, você acha que a nossa carne vai querer acordar às 5 horas da manhã para buscar Deus? Hã? A nossa carne vai querer tirar um dia da semana para jejuar? Você tira um dia para jejuar da semana, quando dá meio-dia, 1 hora da tarde, que é aquele estralo, né, que dá assim de fome, o temperamento já fala mais alto, aí você já está dando coisa em todo mundo. Sim ou não? É porque a carne está sendo mortificada e ela está gritando, né? Aí peguei você, né, querido? Então a carne, ela não quer as coisas de Deus, a carne não quer as coisas espirituais, mas no Espírito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai e procede da boca do Senhor. No Espírito você está pronto para amar uns aos outros, no Espírito você está pronto para perdoar, no Espírito você está pronto para buscar a presença de Deus. Então eu quero trazer essa balança. E como é que nós podemos então diagnosticar uma pessoa que ela vive plenamente no Espírito? Eu me lembro de uma certa feita, uma situação ainda quando eu estava iniciando na fé. E aí o pastor Fábio, que pregou o evangelho para mim, e na época para muitos, por meio do Atletas de Cristo, e houve muita salvação naquele tempo, ele designava algumas ações para nós, e dentro dessas ações ele nos preparava para ministrar uma palavra nos Atletas de Cristo, nas células. E eu me lembro que nós tínhamos um colega, que ele tinha uma facilidade para se mover em vários dons, como Deus usava aquele colega. Só que eu notei que a vida dele era travada, e eu não conseguia entender aquilo. Então eu chamo o Fábio, vem cá. Por que a vida do fulano é travada? O que acontece? Ele é um cara que se move tanto assim em Deus, nos dons, é admirável. E aí foi quando o Fábio trouxe para mim uma clareza. Ele disse: deixa eu te explicar uma coisa. Uma coisa é se mover no poder do Espírito. Outra coisa é você desenvolver os gomos do fruto do Espírito Santo. Porque os gomos do fruto do Espírito Santo fala de transformação. Transformação interior, transformação de temperamento, transformação de caráter, que é exatamente o que Jesus ele quer fazer, nos transformar de glória em glória à imagem dele. E aí ele disse assim: olha, deixa eu te falar algo, esse cidadão, ele é uma bênção, mas a esposa dele já teve que perdoar ele 4 vezes de infidelidade conjugal. E ali eu fui compreendendo algumas coisas. E é interessante que essa pessoa, esse nosso colega, ele era um cristão, sim ou não? Ele era um cristão, mas ele era um cristão carnal, o que Romanos 8 afirma. Ele não era um cristão espiritual. Ele se voltava à carne e não
as vontades que Deus queria realmente da vida dele. E aí eu entendi por que tanta trava. E aí como podemos então diagnosticar se uma pessoa, ela vive realmente na plenitude do Espírito Santo? E aí eu quero pedir para a mídia me ajudar, colocar aqui Lucas 6, 43 e 44, por favor. Palavras de Jesus. Lucas 6, 43 diz: não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Jesus, ele diz: como é que nós vamos diagnosticar que uma pessoa vive plenamente, movida no Espírito? Pelos frutos. A árvore se conhece pelo fruto, porque todo aquele que está ligado, querido, na videira verdadeira, vai frutificar. E ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada, absolutamente nada. Então existe essa balança para nós, queridos. E aí nós então vamos diagnosticar aquela pessoa que vive plenamente no Espírito Santo de Deus. E nós precisamos então de entender, querido, uma compreensão bíblica, que a plenitude do Espírito tem a ver, sim, com o mover e os dons do Espírito. Nós como igreja temos que dar vazão, temos que nos mover nos dons do Espírito. Mas espera aí, existe também o outro lado. Nós precisamos de saber que é necessário desenvolver os gomos do fruto do Espírito Santo. O fruto, ele é do Espírito. O fruto não é seu. Então o detalhe é esse. O fruto não é nosso, o fruto é do Espírito. E você já tem o Espírito, já está dentro de você. Se está dentro de você, você necessita então, como o resultado de uma vida cheia do Espírito, ter uma interação com o Espírito Santo. Como que é essa interação? Lembra da bênção apostólica? Constantemente aqui os pastores abençoam a igreja com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, a interação com o Espírito Santo, o relacionamento com o Espírito Santo. Como é que vamos desenvolver os gomos do fruto do Espírito em nós? Por meio dessa interação, por meio desse relacionamento. É nesse lugar que nós vamos experimentar a plenitude do Espírito. Nós devemos então permitir, querido, essa interação com Ele. Olha o que está escrito em Tessalonicenses 5, versículo 19, é muito conhecido esse versículo, diz assim: não apagueis o fulgor do Espírito. E quando você vai estudar no original essa palavra, apagueis, você vai ver que tem a ver, o léxico grego vai dizer que tem a ver com suprimir, apagar o fogo. Sabe quando você vai fazer uma comida na sua casa, que você liga o fogão, o fogo está aceso, e aí você desliga o fogo, some o fogo? A palavra de Deus está dizendo para nós: não apaguem o fogo do Espírito, não suprima o Espírito, mas se relacione com o Espírito, tenha interação com o Espírito Santo, tenha intimidade com o Espírito Santo, ouça o Espírito Santo de Deus. Você já parou para pensar, quando você pega aquela belezura, não sei se, pode ser que tenha alguém que não goste aqui, eu gosto muito, inclusive se quiser me dar de presente, eu gosto muito, tangerina, mexerica, pensa, nossa, eu gosto,
Meu pai gosta de mato, querido, né? Então, nós fomos criados assim, nesses lugares assim, galinha caipira, ovo caipira, fruta. Aí você pega aquela tangerina, deliciosa, maravilhosa. Aí você vê os gomos lá da tangerina, não é? Já parou para pensar? Não sei se já aconteceu com você. Aquela tangerina que tem vários gomos lindos, mas no meio dela tem aquele gominho que está bem franzininho, está seco. Você fala, meu Deus, isso aqui nem está parecendo que é um gomo do Espírito. Porque a palavra de Deus está dizendo que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Deixa eu dizer algo para você. Você sabia que a alegria é um mandamento de Deus para nós? É que a mentalidade carnal, ela entende alegria com circunstância. Mas deixa eu dizer algo para você. Como que pode um homem preso numa masmorra, num frio, sozinho, ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrever a carta para nós na igreja de hoje e aos filipenses: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Um mandamento, um imperativo. O apóstolo Paulo preso numa masmorra, sozinho, perseguido, escrevendo e dizendo: a alegria não tem a ver com a circunstância. É que a mente carnal confunde. Precisa de ter dinheiro na conta bancária, precisa da saúde estar totalmente em dia, precisa de estar tudo plenamente do jeito que eu quero, aleleu, glória a eu e mais eu, né? Porque se saiu um pouquinho a situação daquilo que nós temos como interação, do que é o melhor para nós, mas a alegria é um dos gomos do fruto do Espírito. A paz, quem disse que paz é ausência de guerra? Paz é um dos gomos do fruto do Espírito Santo. E quem disse que paz é você não ter guerra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, desfrutará da sua proteção. Paz, querido, é para aqueles que sabem que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua proteção, socorro bem presente no dia da angústia, no dia da dificuldade. Paz são para esses que sabem que Jesus disse: eu não vos dou a paz como o mundo dá, uma paz passageira, eu vos dou a minha paz. E quer saber mais? Jesus disse para os discípulos assim: eu vos previno, viu? Nesse mundo aqui, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o versículo anterior diz a respeito que ele deixa a paz para nós. Então aí você vai vendo isso, que o resultado da vida cheia e plena do Espírito tem a ver com amor, com alegria, com a paz, com a paciência. Não chegou na paciência, meu Deus do céu. Senhor. Não sei se acontece só lá em casa, queridos. Vou entregar eu e a Maria aqui hoje. Não sei você, a gente, né, às vezes nós trabalhamos com Android e tal, né? Trabalho, vai, mensagem, vai, faz. Aí tem aquele momento assim que às vezes está extrapolando demais. Aí a esposa chega, viu? Tá demais, hein? Queria ser esse celular aí. Vamos fazer um acordo? Vamos aí. Então, tal hora e dentro do quarto não entra celular.
E a partir de tal hora também não responde mais ninguém, né? Tudo bem, tudo certo. Só que aí passa 2 dias, ou é a semana do encontro de amantes. Ué, o acordo é acordo, não é, igreja? Aí eu passo, olho, meu Deus do céu, tanto esse celular, queria ser esse celular. Aí você não sabe, eu estou trabalhando, tem um tanto de coisa que eu estou fazendo. É só em casa, igreja. Só tem anjo aqui. Será que é só comigo que acontece isso? Acho que não, não é? Porque é a nossa rotina, é o nosso dia a dia que nós somos desafiados a viver isso aqui que o Espírito Santo de Deus produz em nós, né? A paciência, queridos, que nós precisamos de dar. E aí vem aquela resposta, aí vai entrando assim: benignidade, bondade. Meu Senhor, nem responder do jeito que eu queria eu posso. Então, uma vida plena do Espírito Santo, nós não podemos falar assim: olha, eu sou dessa forma, eu sou desse jeito, meu temperamento é esse. Não, o correto é falar assim, ó: eu era desta forma, eu agia desta forma, mas eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo santificado, eu estou tendo interação com o Espírito Santo, e está havendo uma transformação constantemente na minha vida, no meu modo de ser, no meu modo de pensar, no meu modo de ver. Então não apaguemos o Espírito Santo. E o que tem a ver o fulgor do Espírito? E o que tem a ver então aqui com guardar o coração para viver uma vida plena do Espírito Santo? Eu gosto muito desse versículo de Provérbios 4, versículo 23, que diz: acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Quem é que vai guardar o coração? É Deus que vai guardar por mim e por você? Ou somos nós que temos que guardar o nosso coração debaixo da orientação do Espírito Santo? Aí nós vamos para Romanos 5,5, que diz assim, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A guardar o coração, amada igreja, a nossa mente, a nossa vontade e emoções, nós com certeza vamos estar dando vazão para vivermos uma vida no Espírito. Só que o contrário também é verdadeiro. Se nós não guardarmos, nós vamos estar nos distanciando do Espírito. Isso é perigoso demais. Você se lembra de Sansão? Um homem que se movia, meu Deus, pensa num homem poderoso na terra, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Tem noção disso? Aí ele foi brincando, dormiu no colo de Dalila. Dalila chega para ele e diz: os filisteus vêm contra ti, mais uma vez. Ele acorda, com a autossuficiência dele, naquele momento ele diz: mais uma vez, eu subirei contra eles e prevalecerei. Eu sempre falo isso, para mim é um dos versículos mais tristes biblicamente falando, porque a Bíblia vai dizer: não sabia ele como o Espírito de Deus se apartou dele, e ele foi preso pelos filisteus, e foi, infelizmente, envergonhado. Sabe, igreja, eu me recordo de uma irmã em Cristo muito querida, de Campo Grande. Ela passou por um momento muito complexo na vida dela, difícil, familiarmente falando. Não foi um momento simples.
eu e a pastora Marie, acompanhando ela, mas aquela marca foi muito forte na vida dela em relação ao que aconteceu. E ela abriu o coração dela para alguns sentimentos, algumas ações entrarem no coração dela. E ela foi permitindo entrar o ódio. Ódio é o oposto de amor. Eu acabei de ler aqui que o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito de Deus. O ódio está em oposição a Deus. O ódio, ele se contrapõe com aquilo que vem do Espírito. Infelizmente, ela foi acometida por um câncer, e sucessivamente, você sabe, querido, que é comprovado cientificamente hoje, né? Que a falta de perdão, o ódio, ele resulta nisso, né? Você sabia que, se tiver até um médico sentado aqui, pode falar muito melhor do que eu, que a diabetes, ela tem a ver com o emocional, emoção, sentimentos, coração. Estão comprovando cientificamente que não tem a ver com o açúcar em si, mas tem a ver com a evolução, como está o seu coração. Então nós poderíamos introduzir naquilo que é doenças psicossomáticas. E aí Deus começa novamente um mover na vida dela, e começa uma plenitude de restauração, de cura, de plenitude de processo, de tratamento, e a levanta novamente, restaura relacionamentos. Então, durante a vida e a nossa jornada, muitas coisas podem acontecer comigo e com você, sim ou não? Muitas coisas. E não é à toa que a Bíblia está dizendo para nós, olha, sobre tudo o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque a tua vida vai ser como está o teu coração. Não é palavra do comedor de arroz e feijão, é palavra de Deus para nossas vidas. É Deus que está falando conosco. É o Senhor que está nos instruindo. Então é necessário nós guardarmos a mente, a vontade, a emoção, querido, para que lutemos contra as más influências, para não enfraquecer a comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que essa interação e essa comunhão com o Espírito Santo possa continuar a se cumprir nas nossas vidas, como diz os Salmos de número 24, quem pode subir ao monte do Senhor? E quem pode permanecer lá? Os de mãos limpas e o de coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. A pureza de coração atrai, querido, a presença de Deus. A pureza interna. Por isso o apóstolo Paulo dizia: eu sirvo a Deus de consciência pura. Então andar na plenitude tem a ver sim com guardar o coração. E por fim, viver na plenitude é nós vivermos, queridos, uma vida de transformação. Tem um versículo chave aqui no qual nós lemos, o versículo 24, que diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito.
Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Torno a dizer aqui, se o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou testamentado essas verdades e essas realidades, não, querido, não vamos ser tão arrogantes e falar assim, não, isso não acomete minha vida, não, isso aqui não é para mim, não. Sabe que, deixa eu dizer algo para você, entrada do templo são os olhos, guarda o coração, aquilo que você enxerga, aquilo que você está colocando os teus olhos. Janelas do templo, ouvidos, o que você está ouvindo? Sabe o que eu tenho recomendado nos aconselhamentos? Porque hoje, exatamente essa questão do versículo 26, não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vivemos num tempo onde as pessoas se comparam a todo tempo, onde elas não têm contentamento com aquilo que Deus tem dado para elas. Por quê? Porque elas vão lá para a mídia social e vê lá as pessoas tirando foto, todas alegres e felizes, e se compara todo tempo e acha que a vida das pessoas é aquilo lá. Querido, se tirar foto de muitas pessoas, não sobra nada, só que ela está se comparando, e aí ela está se sentindo assim, como se fosse, a vida mais terrível da existência humana. Sabe o que eu tenho aconselhado? Tira o seu Instagram, você não precisa disso. Você não precisa disso. Para de ver isso aí. Vai viver sua vida em paz. Vai viver sua vida sóbria. Mas está fazendo mal o que você está ouvindo? Para de ouvir. Guarda o teu coração. E quer saber mais? Prega a palavra de Deus. Fala do amor de Jesus. Nem tudo que você faz as pessoas precisam ficar sabendo. Porque vida transformada, vida plena no Espírito, crucificando as nossas paixões e os nossos desejos, os desejos da carne. E aí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: rogo-vos, pois, meus irmãos, que vos apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Aí ele diz: não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que vocês experimentem a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisa de abrir mão da nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. E isso, para viver a plenitude do Espírito Santo de Deus, requer entrega a Deus. Inclui crucificar a natureza pecaminosa, permitir que o Espírito Santo nos molde cada vez mais a imagem de Cristo Jesus. Coloca aqui para mim, por gentileza, Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 12 e 13, por favor. Olha só o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que ele diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Coloca o outro versículo, olha que interessante isso. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Uma teologia sadia não é uma teologia com óculos, queridos, calvinistas ou arminianos somente, mas é uma teologia plena. Então os calvinistas pegam isso aqui e falam assim: não, Deus é que faz tudo, você não precisa de fazer nada. Mas aí, vamos para o versículo 12 de novo, porque o mesmo Deus inspira o apóstolo Paulo um versículo antes para falar o quê? Coloca aí o 12 de novo. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Toda boa dádiva,
Todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, da onde não há variação de dúvida, querido, mas precisa de ter uma interação com o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, precisa de desenvolver os gomos do fruto do Espírito Santo. Sabe aquele dia que o seu filho dá umas cutucadas em você, você dá vontade de falar assim: menino, e vir para fora, às vezes, toda aquela coisa mal resolvida? Escute, quem sabe é ele que o papai está utilizando para você, desenvolver os gominhos do fruto do Espírito. Amém? Pode rir, mas é verdade, irmãos, é palavra de Deus. Amém, igreja? Então, como igreja, nós estamos nas noites de avivamento também. Terça-feira passada, nós soltamos o freio de mão, querido, na primeira noite do avivamento. Por quê? Porque nós somos uma igreja que queremos sim o atuar, o agir do Espírito, queremos nos mover nos dons, mas eu quero trazer uma balança hoje aqui. Terça-feira tem mais noites de avivamento, você não pode perder, mas nós precisamos de nos mover na plenitude do equilíbrio. Amém, igreja? Então se coloque em pé no seu lugar, por favor, eu quero orar junto com você. Feche os seus olhos. Sabe, amada igreja, os dons não sustentam o caráter, mas o caráter de Cristo em nós respalda e sustenta o mover dos dons. Então, ao guardar o nosso coração, permitir, querido, que o fruto do Espírito se manifeste, se desenvolva na nossa vida, nós vamos experimentar uma vida guiada pelo Espírito. E é nesse lugar que nós precisamos de nos render a esse mover transformador. Espírito Santo, nós estamos aqui diante de Ti, expostos à Tua santa palavra. Vem, Espírito Santo, manifestar a Tua graça, manifestar o Teu auxílio de sempre, porque sem Ti não podemos fazer nada e nem queremos fazer sem o Senhor. É o Senhor que ilumina o nosso coração, o fruto é do Senhor, mas nos dê a graça de desenvolver. Nós não queremos, ó Pai, fazer, nós queremos usufruir, desfrutar daquilo que o Senhor já nos deu. Nós podemos sim desfrutar do Teu amor, da Tua alegria, da Tua paz, da fidelidade, da benignidade, da mansidão, da paciência, do domínio próprio. Nós sabemos que não podemos fazer, reconhecemos que o fruto é do Senhor, mas ajuda-nos a desfrutar, ajuda-nos a usufruir. Que a bondade do Senhor continue a recair sobre nós como igreja, e nesse lugar possamos viver plenamente, cheios do Teu Espírito Santo. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, o amor do nosso Pai, a graça salvadora, redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e íntima comunhão e consolação do amado Espírito Santo, seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Se você crê e concorda, você pode dizer amém. Dá um abraço do irmão que está do seu lado aí. Tenha uma ótima semana na presença de Deus.